Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é sadik, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum elogio, motivo de elogio, motivo de louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quero tratar do tema o poder dos pensamentos. Põe a sua mão assim no coração, vamos falar com Deus. Diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a praticá-la, porque os únicos versículos da Bíblia que têm poder na minha vida, que funcionam na minha vida, são os que eu pratico. Senhor, ajuda-me a viver a tua palavra, a pôr em prática a orientação dela. Assim terei um ano abençoado. Que a tua palavra me alcance, que eu não esteja impermeável, imperpassável, que eu não esteja blindado, bloqueado, armado, mas eu me desarmo agora, Senhor. Pode me confrontar com a tua palavra, Senhor, que a tua palavra me alcance profundamente, porque se ela me alcançar, ela me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. Em nome de Jesus Cristo, que está aqui agora, eu faço essa oração. Amém e amém. Levante as suas mãos assim, com as palmas de frente uma para outra, e para a palavra do nosso Deus lida esta noite, sem deixar a boca fechada, mas agradecendo, dando louvores a Ele. Dê para Ele que está olhando para você agora mesmo o melhor aplauso que você puder. Aleluia, bendito o teu nome, te amamos. Obrigado por nos dar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não dá para combinar com os russos. Eu comentei isso semana passada. Reza a lenda que na Copa de 1958, quando o Brasil estava enfrentando a antiga União Soviética, no vestiário, o técnico da seleção brasileira, chamado Vicente Feola, teria pego sua prancheta e dito como eles iam vencer aquele jogo. Ele disse: vai ser simples, o Newton Santos vai lançar a bola do lado esquerdo do centro do campo até a ponta direita do campo de ataque, direto no pé do Garrincha. Garrincha passa por 3 marcadores e cruza. Mazola sobe na área de cabeça e empurra para a rede. Assim nós vamos ganhar. Não se sabe se ironicamente ou se na verdade por causa da sua forma inocente de ser, Mané Garrincha, que estava ali amarrando a sua chuteira, teria perguntado ao técnico: seu Feola, o senhor já combinou com os russos? Porque às vezes a gente não considera que do outro lado tem o adversário, tem a oposição. Satanás esse ano está pronto para te resistir, de janeiro a dezembro, mas ele não vai conseguir. Já que não dá para combinar com o adversário, porque a gente não tem acordo com o adversário e não negociamos com esses seres, então nós podemos combinar com a nossa mente. A nossa mente tem poder sobre o nosso corpo, e o poder do pensamento, negativo ou positivo, pode te atrapalhar ou te ajudar. Por isso que é importante você mesmo programar sua mente, você mesmo decidir o que pensar. Veja o texto que eu li: nisso pensai. Outra tradução disse: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu posso decidir que pensamento eu vou ter. Foi Martinho Lutero quem disse: não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho. Então um pensamento ruim pode vir, mas eu preciso rechaçá-lo.
Eu preciso pôr esse pensamento para fora. Nós tomamos cerca de 5.000 decisões por dia. Quando você acorda até a hora que você vai dormir, você chega a tomar em torno de 5.000 decisões. Decisões pequenas, tipo de que lado da cama eu vou sair, se primeiro eu vou ficar sentado um pouco, eu vou levantar. Agora mesmo eu dei um passinho para trás, foi uma decisão que eu tomei. Eu pisquei os meus olhos, pisquei de novo. É uma outra decisão que eu tomei. Eu decidi olhar primeiro para cá, depois para lá. Isso tudo são decisões que vamos tomando, micro decisões, e elas vão influenciar no resultado final. Então, como essa maioria dessas decisões são automáticas, elas não são pensadas, elas são espontâneas, a melhor maneira é eu já estar resolvido com a minha mente. E como que eu faço isso? Se eu não sou uma pessoa com uma crença secular, mas eu sou uma pessoa com a fé em Deus, eu apenas encho a minha mente com a palavra de Cristo. O diabo fala na primeira pessoa, e a pessoa que ouve o diabo falar pensa que é ela mesma. Por exemplo, o diabo fala na mente da pessoa e diz assim: não vai dar certo mesmo, esse ano já começou ruim, olha as tragédias que já estão aparecendo, olha as notícias ruins da mídia, olha agora aumentando novamente o número de casos e novos vírus também surgindo, agora tem H2N3. E aí a sua mente começa a trabalhar de uma maneira negativa. E nós somos muito criativos, porque nós somos filhos do Criador. Então nós temos uma mente muito criativa. Pena que nós a usamos para o mal. Por exemplo, você vai ao médico, o médico diz: olha os seus exames, e diz: você não está bem, seus exames não estão legais. E você já sai dali visualizando internação, sofrimento, intubação. Tem gente que já começa a ver o caixão, já vê o velório, quem será que vai no meu velório? E a gente vai criando coisas negativas na cabeça. Parece a história daquele cara que furou o pneu do carro na rua, e ele foi até o posto de gasolina, ele foi caminhando debaixo da chuva, ele disse: não tem um macaco no carro, ele vai ter que me emprestar, mas ele não me conhece, não vai querer me emprestar. Não, mas ele tem que me emprestar, não fiz nada para ele. Mas como é que ele vai confiar em mim? Ele não vai querer. E se ele for um cara ruim e não quiser me emprestar? Não, tem que me emprestar de todo jeito. Que isso, eu estou nessa chuva aqui todo molhado. Não, não é possível. Mas se eu chegar lá e ele não quiser emprestar de jeito nenhum, quando ele entrou do posto, ele já foi agarrando o cara pelo colarinho, dizendo: vai me emprestar o macaco ou não vai? Porque ele foi criando na mente dele uma imagem negativa. Então a Bíblia Sagrada vai nos ensinar o quê? A discernir quando o pensamento negativo que vem é do diabo. Como é que você sabe se é do diabo ou não? Filipenses 4:8 disse: tudo que é verdadeiro. Então eu já sei que se vem um pensamento na minha mente que é falso, que é fake, ele não pode vir de Deus. Tudo que é respeitável, se veio um pensamento na minha cabeça de uma mulher que não é a minha, de um homem que não é o meu, de um recurso, de um dinheiro que não é meu, se algo que não me pertence veio na cabeça para eu pegar, esse pensamento logicamente é do diabo. Tudo que é injusto, se aquela frase que veio na minha cabeça para dizer para minha esposa, ela não é justa, ela é uma frase que vai machucar o coração dela, lógico que veio do diabo. Tudo que é puro, então tudo que é impuro vem do diabo. Se veio um pensamento na minha mente de pornografia, se veio um pensamento na minha mente de clicar em um site que eu não devia, em uma imagem que eu não devia, é lógico que aquele pensamento vem do inferno. Aquele pensamento vem para roubar a minha energia, vem para tornar a minha mente passiva diante de uma tela, vem para tirar de mim o poder de recrudescer no crescimento, avançar como pessoa e me tornar um ser humano melhor. Tudo que é amável, claro, tudo que não é amável, então é do diabo. Se vem um pensamento na minha cabeça para dizer algo para alguém e não é amável, claro que esse pensamento não vem de Deus. Ainda que seja uma repreensão, precisa ser algo amável. Tudo que é de boa fama, se veio na minha cabeça de me envolver com usuários de droga, se veio na minha cabeça um sentimento de sentar numa mesa, tomar ali uma dose de cerveja, veja, se eu acho que aquilo não é de boa fama, se eu acho que ir ali naquele telefantasy não tem uma fama legal, se eu acho que não é de boa fama, então claro que não vem de Deus. Se alguma virtude há, ou seja, tudo que não tem virtude, não tem espiritualidade, não vem de Deus. E se algum louvor existe elogio nisso que eu estou fazendo? Não existe, então não é de Deus. E ele termina dizendo: seja isso que
ocupe o vosso pensamento. Então a nossa mente, ela é ocupada ou por pensamentos dos céus ou por pensamentos das trevas. E eu tenho uma notícia para você: nós que estamos aqui hoje, você pode até não crer nisso na sua lógica natural, mas quando você se converte a Cristo, a Bíblia Sagrada afirma, e eu vou ler para você, que nós que aqui estamos temos a mente de Cristo. E isso é algo surpreendente. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Como eu posso ter a mente de Cristo? Se eu tenho a mente de Cristo não pensa em pornografia. Se eu tenho a mente de Cristo não pensa em dar a volta em ninguém, em levar vantagem em ninguém. Se eu tenho a mente de Cristo não é fofoqueira. Se eu tenho a mente de Cristo não é pessimista. E a Bíblia Sagrada nos diz em 1 Coríntios 2,16. Vou ler para vocês. Você pode ler na sua Bíblia e vai aparecer aqui atrás. Pois bem sabemos quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós cuidarmos dos nossos pensamentos, todas as áreas da nossa vida vão ficar boas. Uma das coisas que precisamos fazer nessa primeira semana, Deus nos deu 52. Quantas? Deus nos deu 52. Agora hoje está começando a segunda. A segunda, eu ainda tenho 51 pela frente. E para que cada uma dessas semanas sejam semanas vitoriosas, e portanto vou ter meses vitoriosos, cada mês seja vitoriosa, aí eu vou ter ano vitorioso, porque eu preciso trabalhar os centavos para chegar no resultado final. Eu preciso trabalhar pequenas conquistas. Não adianta eu ficar esperando em janeiro para ver o que vai acontecer. Então eu preciso agora, essa semana, cuidar dos meus pensamentos, cuidar de pensar coisas boas. A mente tem um poder extraordinário sobre o corpo. Eu me lembro que eu era uma criancinha e uma das minhas irmãs, Helena, junto comigo, nós pegamos uma pasta que o meu pai usava no seu trabalho de mecânica. Ele era mecânico de automóveis, de motores a diesel. E nós pegamos uma pasta, criança é muito assim, quer mexer em tudo, e passamos nas mãos. E daqui a pouco minha mãe chegou e disse: menino, o que vocês estão fazendo? Helena, o que você está fazendo? Marcelo, o que você está fazendo? Isso aí vai destruir a mão de vocês, vai cair a mão de vocês. E nós começamos a sentir a nossa mão queimar. E abrimos a torneira e fomos para o tanque. Minha mãe lavando nossa mão e a gente chorando. Ai, queimava, irmãos. Minhas mãos pegavam fogo. E eu olhando para minha irmã. Ai, ela olhava para mim e chorava. Ai, eu olhava para ela. De repente meu pai chegou atrás da gente e começou a rir. E eu disse: por que ele está rindo? E ele disse: essa pasta que vocês passaram não faz nada. Imediatamente o calor da mão sumiu. As picadas que estavam dando sumiu. O mal-estar foi todo embora. O poder da mente sobre o corpo é algo impressionante. Agora, o que é que a gente pode fazer se não dá para combinar com os russos? Dá para combinar com a mente duas coisas. Número 1, resistir a pensamentos contrários à palavra de Deus. Todas as vezes que vier na sua mente um pensamento que ele se põe contra o que Deus disse, você tem que resistir. Ou você ganha a batalha aqui dentro e ganha também do lado de fora, ou você perde aqui dentro e perde do lado de fora. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi não via assim. Davi sempre o chamou de incircunciso. Quem chamou de gigante foram os israelitas que estavam tremendo de medo. Davi se via maior que o gigante. Davi viu o fim do dia, disse: hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça e vou entregar para as aves dos céus. Essa é a imagem que eu vi. Irmãos, eu vi todos vocês aqui. Eu vi essa tenda quando ela não existia. Eu vi sua família servindo a Jesus. Eu vi essa catedral construída e pronta. Eu vi a sua família dando glória a Deus e você testemunhando. Então a gente visualiza. Qual é a diferença do sonhador para o realista? É que o sonhador já esteve no lugar onde o realista está chegando, porque ele se antecipa com pensamentos positivos. Resistir pensamentos contrários. E o pior, Satanás não vem como os russos, vestido com a camisa da União Soviética. Satanás não vem com chifre e com rabo. Satanás não bate na sua porta, não toca a campainha e diz: eu vim trazer umas ideias para você. Não é assim. Ele fala na primeira pessoa e o pensamento vem do nada. Você acorda e vem aquele pensamento. Uma tristeza do quinto dos infernos. Você acordou e veio aquela amargura.
veio aquele sentimento de derrota. Você olhou para aquela chuva e algo entrou em você. Pois bem, nós precisamos rechaçar, jogar fora esses pensamentos. Você não é o único. Olha o que aconteceu com o monarca Hameler David, o rei Davi. Segundo 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Como você acha que foi isso aqui? Satanás não apareceu na porta do palácio, vestido a caráter. Quem faz isso são os satanistas, desses bem bobinhos, que gostam de estragar os seus próprios corpos. Mas Satanás, ele manda ideias na sua cabeça, de maneira invisível. E você não sabe que é ele. Você acha que é um pensamento seu. Você acha que é um pensamento da sua lógica. Mas essa é uma guerra mental. É uma guerra espiritual que se passa na mente humana. É a batalha da mente. A mente é o maior campo de batalha que existe. E Davi, naquela manhã, teve a tentação de não confiar em Deus. Porque Davi tinha sempre esse sentimento: tem um exército muito pequeno e o exército adversário é muito grande. Preciso da graça de Deus, preciso da ajuda de Deus. Intervenha, Senhor. Então, muita oração, muito jejum, muita busca, muita misericórdia, orando: Deus me ajuda, vamos orar e tal. E aí tinha vitória. Mas agora ele era muito grande e ele acordou naquele dia com as vozes na cabeça dele dizendo: você tem um exército enorme, dá uma olhada para o seu exército, contabilize para ver como ele é grande. E esse sentimento de orgulho foi um pensamento que o diabo pôs na cabeça dele. A gente às vezes não se dá conta de que o diabo não liga a posição que você tem. Você pode ser um líder de célula aqui da colheita, você pode cantar aqui na frente, você pode ser do coral, não importa de que posição você esteja, você pode ser um pastor, não importa. Ele ataca qualquer um, até um apóstolo. Vou ler para vocês João capítulo 13, verso 2. E acabada a ceia, tendo o diabo posto na mente de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Como que Satanás foi até um tesoureiro de Jesus, até um dos apóstolos, e enviou um pensamento na cabeça dele. Olha aqui para mim: se Satanás atacou Jesus, por que você acha que não vai atacar você? Se Satanás atacou Jesus em Mateus 4 em 3 rounds, por que você acha que não vai atacar você? Mas ele não vem com chifre e com rabo, ele não vem dizendo: eu sou o Satanás, eu pego a criancinha para fazer tenaz. Não, ele não vem assim. Ele joga um pensamento assim do nada: ninguém gosta de mim nessa igreja. Mas quem te falou isso? Acho que eu não sirvo mesmo para isso. Outra vez esse ano as coisas já começaram a dar errado. Já está começando a dar errado. Meu tataravô, o casamento terminou, meu bisavô terminou, meus pais terminaram, e o meu já estou sentindo que vai terminar. Então são pensamentos que vêm das trevas, que vêm do inferno. Como que a gente faz? A gente tem que resistir. O diabo não liga quem você é. Hoje de manhã eu cheguei aqui, me emocionei muito, porque o nosso tecladista estava lá fora, na chuva, com um guarda-chuva, recebendo as pessoas e cuidando dos carros das pessoas. É uma igreja assim, que um dia você chega, alguém está tocando teclado aqui na frente, no outro dia ele está lá do lado de fora com o guarda-chuva, recebendo os carros que estão chegando. Porque não há esse tipo de vaidade. E alguém olha e diz: mas esse rapaz não era o que toca teclado lá na frente? Toca teclado lá na frente e fica com guarda-chuva lá atrás. Porque tem o coração para servir a Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, guarda no coração. Então, às vezes a gente não entende. A pessoa pode estar indo para a igreja e o diabo põe um pensamento ruim na cabeça da pessoa. Você sabia disso? Na hora da Santa Ceia, uma pessoa pode estar olhando para uma mulher que não é dele. Na hora do louvor, uma pessoa pode estar olhando para alguém com raiva, ou com ódio, ou com inveja, ou com indiferença. Uma pessoa pode estar saindo de casa para ir para a oração. Vou te mostrar, capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, o diabo combinou com os dois. Pôs no coração do marido e pôs no coração da mulher. Às vezes existe um grupo endemoniado. Nós vamos ver lá na frente, quando eu der o segundo e último ponto, que havia uma geração endemoniada, uma geração inteira possuída por forças malignas, por pensamentos malignos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade.
reteve parte do preço. Foi uma ideia que veio na cabeça dele. Eu vendi essa propriedade, sei lá, por 100 mil, e todo mundo está ofertando na igreja, vamos dar essa oferta de 100 mil. Aí veio na cabeça, não, vamos dar 50. E a mulher deve ter falado, mas todo mundo está entregando as coisas inteiras. Ele deve ter dito, não, mas a gente fala que é inteiro. E o texto sagrado nos diz, verso 2, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levaram uma parte e depositaram aos pés dos apóstolos. Verso 3, disse então Pedro, Ananias, por que deixou Satanás encher sua mente? Olha só, irmãos, era para o pastor Pedro ter dito, parabéns, você está dando 50 mil de oferta, você está de parabéns. Mas o problema aqui desse texto não é dinheiro. Muitas pessoas pensam que esse texto é um texto sobre dinheiro, é um texto sobre oferta. Sim, existe o assunto da oferta aqui, mas esse não é o cerne do texto. O cerne do texto é que ele mentiu para o Espírito Santo. E Pedro respondeu, para que você mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade, verso 4. Se você guardasse o terreno, não era teu? Vendido já com dinheiro na mão, dinheiro também não era seu? Por que formastes esse desígnio em sua mente? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Ao longo da minha caminhada cristã, eu tenho visto pessoas roubando até dentro do meio eclesiástico. Porque o diabo não liga se é um grupo de louvor famoso, se é um apóstolo Judas, se é o tesoureiro de Jesus, se ele é amoroso, se gosta de beijar todo mundo. O diabo não liga quem você é, quanto tempo você está na igreja. Eu estou há 20 anos na igreja. O diabo não liga para o seu tempo de casa. Ele ataca. Então você tem que estar pronto para rechaçar, para jogar para fora o pensamento que você sabe que não está de acordo com Filipenses 4:8. E é qualquer um. Por exemplo, Martinho Lutero, um homem de Deus. Mas veja o que ele mesmo disse. O diabo lança pensamentos horrorosos dentro da alma. Ódio a Deus, blasfêmia e desespero. Em outra ocasião ele escreveu assim: quando estou acordado à noite, o diabo não tarda em me procurar. Ele contende comigo e me faz dar à luz todo tipo de pensamentos estranhos. Acho que às vezes o diabo, apenas para me atormentar e envergonhar, me acorda quando na verdade eu estava dormindo tranquilamente. Meus combates noturnos são muito mais renhidos para mim do que durante o dia. O diabo sabe como produzir argumentos que me exasperam. Por vezes, ele já produziu alguns pensamentos que me fizeram questionar se há Deus. Adultos não têm coragem de falar o que vem na cabeça, mas crianças falam. E eu tenho certeza que todos os que estão aqui já tiveram pensamentos tão horríveis, dos quais vocês teriam vergonha que alguém soubesse que você pensou uma coisa daquela. Veja o que disse David Pulson: vozes na mente não são incomuns, zombarias e blasfêmias, surtos de tentações de chafurdar em fantasias, ou comportamento vil, linhas persuasivas de descrença, a batalha espiritual clássica interpreta como vindas do maligno. Eu me lembro que eu estava no seminário e estava lendo um livro desse tamanho, dessa grossura, do Dr. Russell Norman Champlin, e eu comecei a ler um artigo enorme de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, e aquilo foi contaminando a minha alma de uma tal maneira, que quando eu terminei, Deus disse para mim: você precisa renovar a sua mente com a minha palavra, lavar a sua mente com a minha palavra. Não tem problema você ler essas coisas, mas você precisa lavar a minha mente com a sua mente com a minha palavra. Aí eu peguei Hebreus 10 e Hebreus 11 e decorei. Eu ficava repetindo tantas vezes, que é o texto que fala sobre a fé. A fé é a certeza, que eu decorei. Sabe como é que você vai vencer o diabo esse ano? Deus vai usar reuniões como essa de hoje para renovar a sua mente,
aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Alguém pode dizer amém? Dá um aplauso a Jesus. Renovar a mente. Uma mente renovada é uma mente de fé. Eu já vou dar o segundo ponto, nós já vamos encerrar. Uma mente renovada é de fé. Diga fé. Fé não é um sentimento, não é um arrepio. Fé é uma convicção, é uma certeza que você tem. A maioria das pessoas por quem eu orei e vi grandes milagres, eu não estava sentindo nada, nenhuma emoção. E a maioria das pessoas que eu orei, que eu estava tão emocionado, eu não vi tantas coisas acontecerem, porque não são as emoções. A fé é a certeza, é uma convicção. Se você viver de emoções, você não vai aguentar os altos e baixos da vida. Você não vai aguentar quando a conta estiver seca. Você não vai aguentar quando a notícia for ruim. Você não vai suportar quando a expectativa frustrar. Quando você tem convicção em Deus, pode acontecer o que for, você já sabe qual é o final da história por causa da convicção. Não é emoção, não é arrepio, é certeza, é convicção. Então a mente de fé é uma mente renovada por Deus. Veja bem, muitas vezes você vai caminhar pela palavra de Deus como Pedro. Vem, você vai pôr o pé para fora do barco e vai. E lá no meio do caminho vai vir uma voz, vai dizer assim para você: a lógica diz que você não devia estar andando sobre as águas, você vai afundar. Olha para as ondas, você vai olhar para as ondas, vai ver que elas estão altas. Olha para o vento, você vai sentir o vento. Veja, sentimento, vai sentir o vento e vai começar a afundar. Por isso que é importante renovar a mente. Uma mente renovada é uma mente de fé, é uma mente que aceita o chamado de Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo. Irmãos, não tem uma gota de vaidade no que eu estou falando para vocês, nenhuma gota. Eu faço reunião com as equipes no início do ano e derramo o que Deus me deu sobre eles. Os oriento, os direciono e desato unção. E eu sei que 1h30 que eu estou com eles dentro daquela sala, eles estão sendo ativados para alcançar novos níveis. Eu sei o que Deus me deu. Então quando Deus me chama, eu não digo não, eu não. Diz que uma vez Napoleão estava no seu cavalo, seu corcel, e o seu cavalo saiu desembestado, colocando em perigo a vida do imperador. E um dos soldados rasos que estava nas fileiras, assim parado, quando viu a vida do imperador em perigo, saiu das fileiras, correu atrás, segurou o cavalo e salvou a vida do imperador. O imperador virou para ele e disse: muito obrigado, meu capitão. Aí ele disse: não, capitão não, eu sou apenas um soldado raso. Aí quando ele se deu conta do que estava acontecendo, ele renovou a mente e disse: de que pelotão, meu general? Quando Deus disser algo de você, acredite na promessa de Deus para a tua vida. Nós temos jovens aqui nesta igreja que vão ser médicos sensacionais, vão ser dentistas espetaculares, vão estar na área do direito, vão ser juristas sensacionais. Tem jovens nesta igreja que vão dar emprego para muita gente. Mas tem gente que diz assim: não, quem? Eu, olha, falando comigo? Então é renovar a mente, diga renovar a mente. E segundo, ocupar a casa mental. Olha o que nós muitas vezes fazemos. Nós nos convertemos, tiramos da nossa cabeça e da nossa vida tudo que é ruim, e nós não ocupamos. Então a gente se torna o povo que não faz. Às vezes converteu, eu me converti. E você faz o quê? Não faço nada, eu estou salvo. Está salvo. Não mato mais, não roubo mais, não fumo mais, não minto mais. Mas faz o quê? O cristianismo não é algo só que eu parei de fazer o mal. É que eu me enchi da vida de Deus e comecei a fazer o bem. Vejam o que diz a Bíblia em Mateus 12. Quando o espírito imundo, verso 43, sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso.
e não encontra. Por que ele não encontra repouso? Porque ele é tão maligno que ele não tem paz. Ele não encontra sossego. Ele é desassossegado. Então Jesus disse, ele não encontra. Então olha o que o abusado fala, verso 44. Então diz, voltarei para a minha, é muito abuso. Voltarei para a minha casa, de onde saí. O diabo acha que você é casa dele. O diabo acha que a sua mente é depósito de lixo para os lixos que ele lança do inferno. O diabo acha que você pode pensar qualquer porcaria, porque sua mente é depósito para isso. Então, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, preste atenção nisso. Acha, vou ler de trás para frente. Arrumada. O cara se converteu, arrumou a vida. A menina se converteu, arrumou a vida. Já não vive mais com a vida desarrumada. Arrumou. Varrida. Olha só, a pessoa está limpinha. Ela não está mais pecando, não está fazendo nada de errado. Era para o diabo dizer, essa casa está muito arrumada e está muito varrida, não vou ficar aqui não. Mas tem um problema. Ela está desocupada. Você não pode deixar a sua mente desocupada, senão ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, porque já perdeu a primeira vez, foi expulso. Então ele leva mais 7 para agora prender mesmo esta pessoa. E entrando habitam ali misericórdia. E os últimos atos, pode ver que desviado é um bicho difícil, porque as coisas ficam, você não fica no mesmo nível que era, você vai intenso. Olha só, e os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Jesus fala que a geração inteira estava endemoniada. Ele termina dizendo, assim acontecerá também com esta geração. É um endemoniamento coletivo de pensamentos. Os pensamentos coletivamente endemoniados. Vocês sabem que os psicólogos explicam essas ações violentas de quando uma pessoa começa a bater em outra e juntam outras 4, 5, 10 e começam a passar pessoas e começam a bater também, e começa aquela ação de bando. Eles não sabem por que estão fazendo aquilo. Torcidas organizadas fazem muito esse tipo de coisa, porque você tira a sua personalidade de individuação e ganha uma nova personalidade coletiva. Você não é mais o Marcos, o Pedro, o João. Você é a força jovem do Vasco. Então você ganha ali uma nova mentalidade. Esse mundo está sendo endemoniado. Quando que nós imaginávamos que ia ser bonito e interessante tirar uma vida que está no útero, se encolhendo, e está enfiando lá um espeto, e a vida está se encolhendo, tentando ser salva, e a gente dizer, que lindo, que lindo. Quando nós imaginávamos isso? Quando nós imaginávamos que o mundo estaria do jeito que está? Eu não vou gastar nem o seu tempo falando, que você já vê isso aí direto. Você vê tanta coisa nojenta que eu não preciso nem repetir. Só quero lhe dizer essa noite que a sua mente precisa ser ocupada com a palavra de Deus. Encher a sua mente com os salmos, encher a sua mente com Mateus, com Marcos, com Lucas, com João. Encher a sua mente com palavras de fé. Ocupar a nossa mente com as palavras de Deus. Nós precisamos ocupar os nossos pensamentos com coisas boas. Seus pensamentos podem determinar o seu futuro. Pensamentos sempre ocupam espaço. Então pensamentos são ocupados pela fé ou pela incredulidade? Pensamentos são ocupados pela indiferença ou pelo contrário da indiferença, que é amor? Pensamentos são ocupados por impureza ou são ocupados por pureza? Pensamentos são ocupados com morte, ou você pode ter pensamentos de vida? Tem gente que passa a sua vida pensando no dia da sua morte, e aí perde a vida. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você está vivo, queridão. Você está entrando na segunda das 52 semanas novinhas que Deus te deu, e você tem chance de fazer tudo melhor. Pensamentos são ocupados com pensamentos de mentira ou com pensamentos de verdade, com pensamentos de ódio ou de bondade, com pensamentos de medo ou de amor, porque o verdadeiro amor
lança fora o medo, por pensamentos de pecado ou por pensamentos de virtude. Por isso Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que quando você sair daqui hoje, o seu pensamento fique ocupado com a fé, de maneira que quando o medo bater na sua porta, a fé abre a porta e diz, não dá para você entrar, medo, porque eu já ocupei o lugar. Que você saia daqui com o seu coração ocupado por Jesus Cristo, para quando Satanás vier e bater na sua vida, o próprio Senhor Jesus abre a porta, e Satanás já vai dizer, eu bati na porta errada, e Jesus vai dizer, sim, porque aqui eu já ocupei. Quem recebe esta palavra? Então você vai fazer algo agora. Você vai ficar em pé no seu lugar. Eu vou pedir que você faça uma coisa. Vou pedir que você levante as duas mãos assim, o mais alto que puder. Mais alto. Você vai dizer com todas as suas forças, Pai. Mais forte, Pai. Mais forte, Pai. Essa noite eu declaro que eu não aceitarei pensamentos negativos, pensamentos de fracasso, pensamentos de medo na minha mente. Eu renovo a minha mente essa noite, porque a tua palavra diz, procura apresentar-te a Deus, apresenta o seu corpo a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, esse ano eu vou viver a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Põe agora as duas mãos sobre a cabeça. Você que está em casa também pode fazer isso, pôr as mãos assim sobre a cabeça. E diga na autoridade do nome do Senhor Jesus, todo pensamento ruim, de medo, fracasso, incredulidade, pecado, prostituição, inveja, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, sai da minha vida. Faz assim e joga a sua mão para cima, sai da minha vida. Dê um lindo aplauso para Jesus. Agora pega a sua mão novamente, levante assim com as palmas viradas para frente e diga, Pai, ponha nas minhas mãos a tua bênção. Mesmo na pandemia, ninguém pode impedir que eu mesmo ponha a minha própria mão na minha cabeça. E eu declaro agora que venha na minha mente pensamentos de fé, coragem, alegria, domínio próprio, confiança, amor, bondade. Em nome de Jesus, põe as duas mãos sobre a cabeça e receba isso agora. Receba pensamentos novos. Pensamentos novos. Receba pensamentos dos céus. Pensamentos dos céus. Pensamentos de amor. Pensamentos de paz. Amém. Agora põe as duas mãos no coração. Fecha os olhos. Todos vão estar de olhos fechados agora, só eu de olhos abertos, para que você fique à vontade.
Eu vou ficar de olhos abertos para ver você. Nós vamos deixar as luzes acesas para ver você. Se alguém de vocês andou nutrindo pensamentos ruins, seja o que for, e você quer hoje pedir perdão a Deus, dizer: Deus, me arrependo desses pensamentos, e eu quero que o Senhor renove a minha mente. Se alguém teve pensamentos ruins, aí onde você está mesmo, enquanto todos estão de olhos fechados, até o mais curioso está de olhos fechados. Se você teve pensamentos ruins e quer pedir perdão a Deus, levante sua mão que eu vou orar por você. Pai, veja essas mãos dos teus filhos levantadas. Eles estão te dizendo: perdoa-me, Pai. Perdoa-me. E a partir de hoje, Pai, que a mente deles fique cheia da tua palavra, porque eles têm a mente de Cristo. Diga: Senhor Jesus, eu assino agora a promessa de ter a mente de Cristo, com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levante bem alto as duas mãos, dê o melhor aplauso ao Senhor que você puder.